Você sabe o significado da Páscoa? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, vai saber hoje. Antes de começarmos a pregação, liga aqui, Ana Raquel, eu quero passar aquele vídeo. Antes de começarmos a pregação, eu quero mostrar um vídeo que uma irmã mandou para mim aqui hoje. Deus me livrar, me deu o nome dela. E eu achei interessante, ela deu uma opinião, eu achei muito interessante em passar aqui, para todos nós ouvirmos. Aumenta o volume. Só um minuto. Deixa ela aí tentando conseguir ali. Vamos abrindo nossa Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Deixa Leandro, mas ela conseguir ali, que fé em Deus, vai conseguir. Amém? 27, 28. Finalzinho de Mateus. Amém? Todos acharam? Glória a Deus? Pode passar. Está sem som. É assim mesmo. Será que vai sair? Em nome de Jesus. O povo lá que é tudo profissional tem uns problemas técnicos, nós somos diferentes, né? Vamos ver se consegue aí. Olha. Pronto, deixa eles ir tentando ali, vamos aqui a palavra. Glória a Deus. Aqui em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 5, fala sobre a ressurreição de Cristo. Assim como o Rodrigo falou aqui no início do culto. Vamos ler a palavra, né? O anjo disse às mulheres: não tenha medo. Sei que vocês estão com medo. Sei que vocês estão... Não, vamos voltar novamente. O anjo disse às mulheres: não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Não. Ele jazia. 7. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei a vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-la aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Eu quero dar um título a essa pregação de hoje, que é: Jesus venceu a morte. Aqui eu notei algumas coisas, a qual eu queria que passasse aquele videozinho abençoado, mas ele vai passar. Irmãos, hoje nós paramos para analisar o que a humanidade tem feito a respeito do significado verdadeiro das coisas que devem ser feitas. A Páscoa hoje, quando você fala primeiramente para uma pessoa, talvez que ela não seja, Jesus. não sei, talvez não seja Alguém cristão. Aí, conseguiu?
se você falar assim, Feliz Páscoa, ele lembra logo do coelhinho ou do ovo de chocolate. Até nós às vezes, né? Quando fala Feliz Páscoa, você fala, vou ganhar um ovo de chocolate. Pronto? Pronto, deixa passar ali. De olhos vermelhos e pelo branquinho, quero dizer que a Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. É um animal muito fofinho, muitos vão assim dizer, mas existe uma história e vocês precisam entender, pois não foi o coelhinho que morreu na cruz por você. O mundo estava em trevas, então Deus enviou a luz. Assim veio o Salvador que por nós morreu na cruz. A Páscoa é para a gente lembrar o sacrifício de Jesus. Alguém te contou outra história? Pois com a verdade ela não bate. Jesus ofereceu seu sangue e não ovos de chocolate. No mundo em que vivemos, a ganância vem primeiro e só inventaram esses ovos para poder ganhar dinheiro. Mas eles ainda entregam em bandas, mas Jesus se entregou por inteiro. Alegrem-se, não é momento de choro, é momento de alegria. Pois Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E que vocês lembrassem dele, era tudo que ele queria. Feliz Páscoa. Amém? Só esse vídeo já explicou minha pregação toda. Esse é o verdadeiro motivo da Páscoa, a qual nós temos que nos render e reconhecer quem é Jesus, o que ele fez na cruz e por que ele ressuscitou. E hoje eu quero trazer para vocês 3 verdades sobre a Páscoa. 3 verdades a qual o Senhor Jesus nos mostra através da Bíblia o que é a Páscoa. Nós temos aqui, irmãos, algumas coisas que quando a gente coloca no dia de hoje, para o dia de hoje, se fossem hoje, será que você talvez não ia precisar que Jesus ressuscitasse novamente para você voltar a crer nele? Eu estava lendo essa palavra e eu me coloquei no lugar dos discípulos de Jesus, a qual caminharam com Jesus 3 anos e meio, a qual andaram com Jesus fazendo milagres, Jesus falando, só que em momento algum você não vê Jesus dizer que ele ia para a cruz. Lá naquela parábola que Jesus fala que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, ele não estava falando no templo físico, ele estava falando de si próprio. Que ele falava assim, ele vai ser destruído, eu vou ser crucificado naquela cruz, vou ser pregado, vou ser maltratado, mas no terceiro dia vai ser tudo restaurado. Então eu quero esboçar com vocês aqui essa noite sobre esses 3 dias a qual Jesus não se fazia presente no meio dos seus discípulos, no meio do povo, no meio de ninguém. E ali eu me coloquei no lugar daqueles discípulos que muitas vezes nós vemos hoje no nosso meio, na igreja, de pessoas que colocam a sua fé firmada em homens, em ser humano. Não é errado, irmão, você ter alguém como um exemplo de fé para a sua vida, ter alguém que você admira como pregador, como levita, seja como for na presença de Deus, mas a sua fé tem que estar firmada no Deus que levantou essa pessoa, e não na pessoa a qual ela está fazendo a parte que Deus manda. Porque a honra, a glória é de Deus. Deus não troca a sua honra, a sua glória com ninguém. E quando nós puxamos para o lado dos discípulos de Jesus, você vê homens, mulheres, muitos que estavam ao redor de Jesus, quando viu ele morto naquela cruz, eles falam: quem é esse Deus que morreu? Quem é esse rei que se rendeu a uma cruz? Quem é esse rei que não lutou e simplesmente se entregou como um cordeiro ao matadouro? Imagina aí, nesses 3 dias, as reuniões que eles deveriam fazer. Fala, e agora? Como é que a gente vai seguir em frente sem Jesus? O homem falou tanta coisa bonita para nós. Realmente, ele pregou, ele curou, ele fez tantas coisas, tantos prodígios, tantas maravilhas. E de uma hora para outra o homem morre. Morreu naquela cruz como um criminoso. O que vai ser da agora para frente? Eu creio que sempre tinha aquele que fala: eu mesmo estou fora.
Sempre tem aquele que pula logo fora do barco, é o primeiro. Não, eu estou fora, esse negócio não dá certo. Se mataram Jesus, imagine eu. Se perseguiram ele, imagine eu se eu começar a me levantar aqui para falar de Jesus. Que não, que errado está o povo, nós é que estamos certos, que eu vou me levantar contra isso. Com certeza o próximo da fila é eu. E ali eu creio que um se levantava, não gente, mas creia no que Jesus já fez. Ó, quantas coisas maravilhosas Ele fez no nosso meio. Vocês não lembram? Ele ressuscitou Lázaro, Ele fez o cego enxergar, Ele fez o cojo andar. Vocês não lembram? Isso não veio do homem, mas sim do Deus a qual Ele representava. E ali sempre tinha aquele que nada. Ele botou a gente, foi num barco furado. E agora? Agora nós estamos aí, ó. Todo mundo está dizendo que a gente seguia Ele. E vamos ser perseguidos também, mal vistos. E eu fico analisando, irmão, durante essas 72 horas. Aí depois tem gente que fala que mulher não pode ser pastora, né? Algumas pessoas, algumas denominações. Aí você vê que as únicas que tiveram coragem de ir lá no túmulo foram as mulheres. 2 mulheres vai lá no túmulo, vamos lá ver como é que ele está, se a gente tem como ver o corpo deles, vamos lá pelo menos orar na frente do túmulo. Quando chega lá, irmão, estava o quê? Quando elas chegaram lá, estava o quê? Vazio. Não tinha mais corpo lá, não tinha mais sinal de nada lá. E elas saíram, o anjo falou, vai anunciar aos seus colegas, seus amigos, seus irmãos em Cristo, que Ele ressuscitou. E Jesus é tão bom que ainda no meio do caminho encontra com elas, fala, vem aqui dar um abraço primeiro, para vocês não chegarem lá com tanta dúvida no coração. Vai dizer que viu um fantasma, que não foi anjo nenhum não, foi um fantasma que falou para vocês. Então vem aqui que eu vou falar para vocês que é eu mesmo, eu ressuscitei. E eu creio que elas devem ter chegado bem no momento de uma reunião, que estavam lá, todo mundo reunido lá, planejando o que vai ser da vida agora para frente, a qual elas se levantaram, epa, encontrei com ele ali agora, viu? Ressuscitou, mandou a gente ir lá para Galileia. Deve ter tido essas doidas, veio da onde mesmo? Você é doida, mulher, tu viu ele aonde? Se o homem morreu naquela cruz, se o homem está lá pendurado lá, morreu, eu vim morrendo, levamos, está sepultado naquele túmulo. Ela, epa, lá não está, ele não se faz presente mais lá, o corpo dele não se encontra mais lá. E aqui, irmão, nós vemos algo maravilhoso, a qual Jesus, ele tinha tudo sob o controle das suas mãos, porque se Jesus não ressuscitasse e voltasse para comprovar, eu, você, ninguém estaria aqui hoje. Porque Ele voltou e mostrou para o homem que viveu com Ele durante 3 anos e meio, e todos ainda tiveram dúvida no seu coração, mas Ele voltou e falou assim, eu ressuscitei, eu estou vivo, eu não estou morto naquela cruz do Calvário, eu não estou morto naquele túmulo, eu estou vivo, e vocês têm o poder e a autoridade através do meu nome, para prosseguir e fazer a minha vontade, porque a vontade de vocês são duvidosas. Eu sei quantos estavam aqui duvidando da minha ressurreição, eu sei o quanto estavam questionando, porque eu sei do seu coração. Jesus conhece o meio e o seu coração, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sabe o nosso limite, mas Ele mesmo assim, Ele vai ressuscitar essa noite para você, vai dizer assim, eu sou contigo, eu estou com você em todos os momentos, a qual você às vezes já reclamou, a qual você às vezes já murmurou, mas eu estou lá do seu lado. Então essa noite o Senhor quer reverter esse quadro, Ele quer mostrar a sua essência para nós essa noite. E aqui quando nós vemos aí, eu fico assim analisando. Aqui no mesmo 28, capítulo, verso 17, diz assim, quando o viram, o adoraram. Vamos ler o 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, mas para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. O ser humano é a bênção de Jesus mesmo.
Mesmo vendo, ainda duvidaram. Imagina quando esse homem morreu. O que é que esse povo não falou? O viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é promessa minha, não é promessa da igreja, é promessa de Deus para nossas vidas. Ele vai estar comigo e com você até o fim dos tempos, até o dia que Ele vier buscar a sua noiva, até o dia a qual Ele vai cumprir com a sua promessa. Então nessa noite você não está aqui por estar, você simplesmente não veio aqui só por vir, não. Você veio porque Deus tem promessa para a sua vida. E eu creio e profetizo no nome de Jesus, que olhos não viram, nem ouvido ouviram, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o adorarem. Amém? Então eu quero trazer aqui, irmãos, 3 tópicos sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? Nós paramos num algo tão comercial, que a Páscoa ela se tornou, depois do Natal, uma das maiores épocas de comércio, através de um símbolo religioso, a qual o Natal, quando a gente fala Natal, a grande maioria já vem o Papai Noel na cabeça. Quando você fala Páscoa, vem o coelhinho com o abençoado ovo de chocolate, para deixar a gente sedentário. E você para analisar que tudo foi aquilo que foi falado naquele vídeo. A ambição do homem não mede esforços para fazer a sua vontade. Porque poderia ser algo comercial, mas que estivesse no foco o quê? A ressurreição de Cristo. Mas não, eles transformaram algo de um ovo de Páscoa, que aí você para analisar o quanto o ser humano chega à imbecilidade tão grande de achar que um coelho bota ovo. Se tiver um desse, eu já vi que vou comprar uns 2 para botar lá em casa. A gente para analisar o quanto a gente vai pela influência, porque não, mas não é errado, eu não estou dizendo aqui para dizer que é certo ou errado você comprar um ovo de chocolate, que eu também comi um bocado de pedaço de ovo de chocolate, não estou falando sobre isso. O que eu falo é a cabeça nossa de colocar um símbolo de uma Páscoa, um coelho que bota ovo. Quem não botou uma galinha? Botava uma galinha, pelo menos sabe que bota ovo. Um pato, um ganso, um avestruz, mas bota um coelho. Coitado do coelho, deve estar falando, maior mentira que já inventaram em cima dessa terra. Eu não boto ovo não. Pense num trenzinho brabo para parir aquilo ali. Uma vez uma pessoa que eu conheço me inventou de dar 2 coelhos para os meninos. Os meninos pequenos. Não, eu falei, eu quero 2 machos ou 2 fêmeas para não parir. Aí ela me deu 2 machos. Um abençoadinho vai e morre. Aí eu fui lá nela, ela, não, esse aqui também é macho, leva esse outro, era fêmea. Menino, desses bichos cresceram. Aí pensar que não fizeram um buraco lá no fundo da casa. Aí eu falei, não, deve ser a casinha dele, era o ninho da coelha. Rapaz, só via bicho saindo lá de dentro. Quando eu fui acordar já tinha mais de 30 no quintal. Aí comecei a vender para aquelas casas agropecuárias baratinhos, filhotinhos, só que se for pequenininho. E não tinha controle não. Era coelho. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? E graças a Deus apareceu um rapaz que era primo de uma colega de minha esposa na faculdade. E ele estava começando um criatório. Eu falei, pode pegar tudo para tu e levar. Vira praga, gente. Você não dá conta não de tanto coelho. E eu um dia ainda peguei um lá, falei assim, eu vou pelo menos experimentar a carne de um. Quem disse que eu tive coragem de matar? Não matei o bicho. E a carne é gostosa. Então o que é que eu quero trazer para nós essa noite, irmãos? Eu quero que você saia daqui fixando na sua cabeça que quando falarem de Páscoa, você lembrar da ressurreição de Jesus. Então eu quero trazer 3 tópicos a qual eu coloquei aqui para nós estarmos essa noite lendo. O primeiro, Jesus desafiou a morte.
Jesus desafiou a morte. Vamos ler aqui para não ficar em minhas palavras. Lá em João capítulo 2. João capítulo 2, verso 19. João capítulo 2, verso 19 diz assim: Jesus lhe respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Jesus já estava falando para eles: eu vou, mas eu voltarei. Em 3 dias eu vou descer lá, pegar a chave da porta do inferno, e eu ressuscitarei e mostrarei para vocês que eu sou Deus. Irmãos, quantos de nós aqui já não paramos em situação que a primeira vontade que vem no nosso coração é: não quero mais essa vida para mim? Eu acho engraçado que vamos colocar aqui uma hipótese que você nunca conheceu Jesus. Você nunca ouviu falar de Jesus. Aí você segue sua vida normal, sem compromisso nenhum com Deus. Como você enfrentaria? Quando o problema aparecesse, você não ia ter Deus para colocar a culpa em Deus, para dizer: não, se eu estou vivendo isso, Deus não está me ajudando, Deus está me amaldiçoando, Deus não está fazendo isso por mim. Você não ia ter Deus para acusar. Você ia parar de viver? Você ia simplesmente: não, vou desistir desse negócio aqui, dessa vida. Então Deus se coloca na sua vida, Deus se apresenta a você e você aceita Ele. Não, Deus que lhe aceitou, viu? Não é você que aceita Deus, não. Deus que te escolheu para você estar aqui, para eu estar aqui, para cada um de nós estar na presença dEle. Aí a gente às vezes sempre, quando passa uma dificuldade: meu Deus, porque eu estou vivendo isso? Só não faz às vezes falar assim: a culpa é tua, Deus, cadê o Senhor? Porque nós temos Deus para acusar. E se a gente não tivesse Deus? Você ia acusar quem? Então a gente temos que parar e analisar. A culpa é nossa. Reconhece, foi igual aquele povo: aceita que dói menos. A culpa é minha. A culpa é nossa do que a gente às vezes vive, infelizmente. Mas temos que ser realistas. Agora, o que é que você tem que pedir a Deus? Tende misericórdia de mim, Pai. Me perdoa, Senhor, por eu ter feito tanta besteira na minha vida. Usa da tua misericórdia, da tua piedade, e me ajuda a sair dessa situação, Deus. Me ajuda a caminhar, Pai amado. Me ajuda a dar uma solução para a minha vida. Me ajuda a resolver isso de uma forma que venha diretamente do teu trono, para que a glória não seja minha, mas do Senhor na minha vida. Então Jesus, ele veio ali e falou assim: eu derrubo esse templo, em 3 dias eu reconstruo tudo. Mas eles pensaram: não, como é que o cara vai... É bem quando chegar um cara e falar assim: eu derrubo essa igreja aqui, em 3 dias eu levanto ela. Todo mundo vai chamar ele de quê? É doido. Esse é louco, esse não tem nem um parafuso folgado, né? 10 folgados na cabeça. Mas ele não estava falando da matéria, ele estava falando de si próprio. Ele estava falando: eu vou morrer naquela cruz. Muitos vão dizer: acabou. Mas em 3 dias eu vou mostrar o contrário. Quem sou eu perante os homens? Quem sou eu perante a morte? Porque nem a morte tem autoridade sobre o poder de Jesus Cristo. E aqui o tópico 2. Abram sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos folhear a Bíblia hoje. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54. O segundo tópico é: Jesus
derrotou a morte. Jesus derrotou a morte. 54 diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptível, e o que é mortal de imortal, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler o 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mantenha-se firme. Está doendo? Está difícil? Mantenha-se firme. Está parecendo que não tem mais solução? Mantenha-se firme. Está parecendo que o povo está dizendo aí que não vai dar certo? Mantenha-se firme. Está parecendo que as pessoas estão olhando para vocês, isso aí vai ser mais um na multidão. Não, mantenha-se firme. Está parecendo que as pessoas estão caçoando, que nada, essa pessoa aí não vai mais para frente mesmo não, isso aí é um para nada, igual o povo fala. Mantenha-se firme e creia naquele que pode levantar do pó e lhe transformar em governador. Mantenha-se firme, porque o Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. Mantenha-se firme, porque Ele comprova aqui na palavra que Ele venceu a morte. Se Ele vencer a morte, Ele tem poder para nos ajudar em todos os momentos. Ele tem autoridade para fazer aquilo a qual Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Então mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Não desista. Não desista daquilo que é mais precioso na nossa vida, que é a presença do Senhor. É a graça de Deus na nossa vida. Então mantenha-se firme, porque Ele quer nos comprovar cada dia mais que Ele é Deus. O terceiro tópico: Jesus liberta da morte. Rapaz, como é que eu escrevo? Eu não entendo minhas letras. Jesus liberta da morte. É isso mesmo. Misericórdia, viu? João 11, volta lá em João. João capítulo 11, verso 25 e 26. João 11, verso 25 e 26, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Você tem crido nisso, irmão? Você tem acreditado verdadeiramente que Jesus, Ele está ao seu lado? Que Jesus está pronto a te ajudar em todos os momentos? Ou só na hora da glória, da vitória que você acha que Deus está te dando, é que você está crendo que Ele está com você? Eu fico assim analisando o poder de Jesus. Ele é tão grande, irmãos, que algo que essa passagem me ensinou, que você não vê em momento algum Jesus chegar para alguém e simplesmente derramar seus sentimentos para pessoas a qual não estivesse capacitadas a ajudá-lo de alguma forma. Jesus, ele chegava para aqueles três mais chegados dele, falava assim: ó, me ajuda em oração, o momento está chegando, a hora está chegando, o espírito está forte, mas a carne está perecendo. Ele não chegava em qualquer um, de Zezinho da esquina ali: seu Zezinho, estou aqui, velho, situação está brava, daqui a pouco eu vou para a cruz, estou ferrado. Seu Zezinho ia ajudar ele em alguma coisa? Talvez seu Zezinho ia dizer: é bem feito, quem manda ele se meter com os outros?
Eles chegavam naqueles a qual estava do seu lado, que ele saberia, que poderia entender a situação, que não ia julgar ele. Mas ele não disse que é o Deus? Por que ele está fraco? Por que ele está sentindo essa dor no corpo, com medo de enfrentar algo? Se ele prega tantas coisas que veio do Pai, que vai para o Pai, e está com medo de quê? Não, ele falava com aqueles que diziam: não, irmão, vamos orar, vai dar certo, vou te ajudar em oração, vou te ajudar numa palavra, eu vou querer que você saia dessa, eu vou torcer para você sair dessa. Hoje eu dei risada num vídeo que eu vi aquele Cirqueira Júnior falando, né? Aí ele dizendo: eu fico tão abismado de ver milhões de pessoas assistindo a algo e torcendo para seu personagem ganhar, mas não torce para o seu vizinho ser bem sucedido, mas não torce para o seu parente ser bem sucedido, mas não torce para seu amigo vencer aquela luta que ele está passando, mas torce para um estranho que ele nunca viu na vida, está vendo pela televisão e está torcendo que o cara ganhe lá R$1 milhão. E às vezes fica querendo a queda de alguém que está do seu lado. Então aprenda nessas passagens de Jesus a falar com as pessoas a qual Deus tem direcionado a sua vida. Deus coloca pessoas às vezes na sua vida para lhe ajudar e você não tem dado a importância devida, você não tem dado o valor devido, e fica às vezes perambulando por cima da terra aí, contando a todo mundo, menos às vezes a pessoa que Deus colocou para lhe ajudar. Não estou dizendo, irmão, que você vai para, não, eu vou procurar fulano que é rico, que ele vai me ajudar. Não, estou falando aquele que Deus colocou e você falar assim: não, realmente eu vou pedir oração a fulano. Não estou dizendo para o pastor não, só para mim não, que tem vários irmãos aqui que você pode pedir a qualquer um aqui, que eu tenho certeza que tem a capacidade e tem a autoridade no nome de Jesus de lhe ajudar em oração. Mas é para a gente parar para analisar o quanto, às vezes a gente chega em situações que a gente não parou, pensou, analisou o que poderia acontecer. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz o quê? Que Ele é conosco em todos os momentos. Então também não adianta a gente ficar chorando pelo leite derramado não, que não vai, o leite derramado caiu no chão, que já era, não presta mais para nada. É você levantar a cabeça, pedir pela misericórdia de Deus, pedir pelo perdão de Deus e pedir ao Senhor que você não venha mais cair numa situação dessa e Ele lhe dá sabedoria para sair da situação. Porque o desespero, irmão, o desespero é a pior coisa que Satanás coloca no nosso coração. Porque através do desespero a gente pensa tanta besteira. Através do desespero você não dá valor à sua vida. Através do desespero você não dá valor àquilo que o Senhor é para a sua vida, e você começa a pensar em coisas que podem lhe levar até a morte. Por isso que o mundo hoje está do jeito que está, pessoas deprimidas, pessoas escravas dentro de seu próprio sistema que colocou na sua cabeça, e ali vira uma cadeia a qual a pessoa não tem forças para lutar. E muita gente só sabe julgar e dizer assim: isso é falta de Deus. Irmãos, não julgueis para não ser julgado. Não julguei para não ser julgado. Cada um sabe o peso e o fardo que carrega. Cada um sabe a sua situação. Talvez você pode me contar algo que eu vou achar tão pequeno devido ao problema que eu estou vivendo, mas eu tenho que respeitar, porque esse é o seu grande problema, a sua grande dificuldade. O meu talvez para mim seja maior, mas para você é o que você está vivendo. Então a gente temos que aprender uns a ajudar aos outros, não importando como. Hoje eu vivi uma situação que, graças a Deus, Deus me deu um freio na língua, fala na trava na língua. Eu quase falei alguma coisa para a pessoa, mas ao mesmo tempo eu olhei e comecei a orar em espírito pelaquela vida. Eu fui num determinado local comprar umas coisas. Aí a pessoa do caixa com a cara fechada, irmão, que parecia, acho que ela engasgou com um cururu, alguma coisa assim. Estava com raiva a mulher. E eu fiz ainda uma brincadeira. A mulher nem olhou na minha cara. Aí eu olhei assim, eu falei: misericórdia, essa tá brava, viu?
E ao mesmo tempo dá vontade de você falar assim, ó, seus problemas não tem nada a ver com o seu serviço, você tem que fazer seu serviço. Ao mesmo tempo Deus trouxe ao meu coração, você sabe como é a vida dela? Você sabe o que ela passa? Você sabe o que ela enfrentou talvez hoje? Para a gente querer já passar o canivete no pescoço, levar para a cruz e falar, morre aí, tu não disse que é Deus? Morre nessa cruz aí, então sai daí, tu não é Deus? Manda vir alguém te salvar, tu não é Deus? Manda alguém carregar, os anjos carregar a sua cruz. Imagina quantas coisas Jesus ouviu, quanta humilhação ele ouviu, para hoje você ter esse privilégio de estar aqui. O Cordeiro que se entregou, como vai para o matador e não diz nada. Assim foi o Senhor Jesus que entregou a vida dele por mim e por você. E ali eu comecei a sair, até comentei com meu filho, eu falei assim, rapaz, essa mulher hoje está brava, viu? Mas depois aquilo me deu um remorso no coração, que eu devo orar pelaquela vida, e não criticá-la, não apontá-la, não dizer nada, porque irmãos, cada um sabe o momento que está vivendo, não adianta a gente querer, você está no serviço, tem nada a ver, tem que saber dividir as coisas, mas infelizmente tem pessoas que não sabem dividir as coisas. Hoje também eu ia até ler um pequeno esboço que eu vi, que achei muito interessante, mas graças a Deus hoje eu esqueci o celular. E eu lembro assim, em partes, que tinha um professor que ele se dizia ateu, não acredita em Deus. E lá ele desafiou os alunos, que eles sabiam que tinha alunos na sala que eram evangélicos, crentes. E nesse desafio, ele falava que desafiava eles a provar se Deus realmente existia. E todos ficaram calados. Aí um aluno se levantou: eu provo, professor. O que o senhor quer colocar aqui em prova? Aí ele pegou, abriu a gaveta da mesa dele, tirou um ovo. Aí falou assim, ó, o desafio é esse: já que seu Deus existe, eu vou jogar esse ovo no chão. E se seu Deus existe mesmo, ele não vai deixar esse ovo quebrar. Aí o aluno ficou olhando. Aí a pessoa que nele falou assim: tá bom, tá feito o desafio, professor. Mas antes, eu quero orar primeiro. Eu posso orar? Ele pode fazer o que você quiser. O aluno começou a orar: Deus, estou aqui, Pai, diante de uma situação que só o Senhor pode resolver. Esse professor que diz que não acredita em Ti está desafiando, Deus, o Senhor, não eu, mas o Senhor, porque eu creio no Senhor. Então o Senhor é que está sendo desafiado aqui, Pai. E eu quero te pedir nessa noite, Pai, ou nessa noite, eu costumo falar tanto de noite, nem estava lá na escola, nem sei a hora que era. Aí eu quero te pedir nesse momento, Pai, que o Senhor não deixe esse ovo quebrar, que ele venha ver que o Senhor é poderoso, mas ao mesmo tempo, Deus, que esse ovo não quebrar, o Senhor dá um infarto nele para ele cair duro aqui no chão. Faz a tua vontade aqui nesse momento, Pai. Aí o professor olhou para ele, pegou o ovo, abriu a gaveta, botou dentro da gaveta. Falou: o que é, professor? Não vai fazer o desafio não? Ele: epa, eu falei que o desafio era jogar o ovo e seu Deus não deixar quebrar, mas você falou que era para ele me matar, então o desafio está cancelado. Ou seja, até quem não acredita, na hora do aperto, ele apela para Deus. Ele apela para Deus. Irmãos, olha esse universo a qual foi criado. Será que o homem tem capacidade de criar isso que existe em cima dessa terra? Tudo em perfeito lugar, tudo em perfeitas condições de você e eu usufruir. Se tem um ar, olha a chuva que está caindo no mês de abril aqui em Barreiras, para a honra e glória de Deus. Isso é Deus que manda, não é o homem que formou para chover, não. O ar que você respira, o todo dia de você se levantar, os órgãos que a gente temos perfeitos.
Uma mãe gerar um filho, um osso dentro da barriga, um ser humano, outro ser dentro de sua barriga. Quem pode explicar isso, irmão? Como é que a pessoa ainda vem querer dizer que Deus não existe? Ou o Big Bang. Mas ficar até calado. Não, veio dos macacos. Por que os macacos até hoje não se transformam em homem? Era para estar tudo até hoje se transformando em homem. Deus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus liberta da morte. E ele foi. E ele disse: eu vou, mas dou autoridade a cada um de vocês em meu nome. O que é que nós estamos praticando nas nossas vidas, irmão? Eu não estou dizendo para você, irmão, que é fácil às vezes a gente falar. Mas tem hora que o viver dói mais, né? Mas eu quero dizer o seguinte para você: confia. Confia que Deus, Ele pode amanhã trazer na nossa porta. Ele pode velar e cumprir pela sua palavra que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então comece a descansar em Deus, comece a crer que o Senhor tem algo sobrenatural para nossas vidas. Quem sabe o que vai acontecer daqui a meia hora? Levanta a mão. Daqui a meia hora não, daqui 5 minutos, levanta a mão. Eu não sei, você não sabe, mas uma coisa eu sei: Deus tem um controle das nossas vidas. Nas suas mãos, na palma das suas mãos está o meu, o seu, o nosso destino, está na mão do Senhor. A palavra de Deus fala que Ele nos deu livre-arbítrio. Então depende de você escolher essa noite, escolher todos os dias qual caminho a seguir, porque Ele quer dar algo sobrenatural para nossas vidas. Mas você tem que estar o quê? Preparado. Eu acho tão interessante que quando a gente para analisar a Bíblia, quantas coisas e situações que a gente vê que homens viveram, que talvez eu e você estamos vivendo hoje. Talvez não seja na mesma probabilidade, talvez não seja na mesma proporção, mas talvez seja até mais ou menos, ninguém sabe o que cada um vive. Mas em tudo o Senhor o ajudou. Em tudo o Senhor o ajudou. Vocês não estão entendendo não. Em tudo o Senhor os ajudou. E em tudo o Senhor vai nos ajudar. Porque Ele é Deus, Ele não olha com o coração humano, Ele não olha com o pensamento, Ele não vê as coisas com os olhos humanos, Ele vê além daquilo que você faz, igual aquele Timão e Pumba, além do que eu vejo. Minha mãe mandou olhar além do que eu vejo. Difícil demais, irmão, não tem como. Agora nos olhos espirituais, você pode ter, ver e crer que Ele está além do que a gente vê. E Ele está no controle da minha vida e da sua vida. E nessa noite eu quero que Deus venha falar ao seu coração através dessa palavra. Porque, irmãos, uma coisa eu lhe digo: ou você buscando a Jesus ou não, essa palavra vai se cumprir. Ele vai voltar e um dia cada um de nós vamos estar na sua presença. E eu estava um dia, acho que eu preguei um dia aqui sobre os nãos da vida. E o pior não que você pode receber na sua vida é aquele que pode dizer assim: não vos conheço. Esse vai ser o pior não da sua vida. Você pode receber um não de uma namoradinha, do namoradinho. Você pode receber um não da esposa, do marido, do patrão, do funcionário, do presidente, seja de quem for. Vai doer? Vai. Mas o não, se você receber diante da presença de Deus, esse não tem volta. É irrevogável. Então pare para analisar todos os dias: Senhor, me ajuda, Senhor, a ser aprovado por Ti. Me ajuda, Senhor, a quando chegar o dia eu não ser reprovado.
Me ajuda, Deus, a passar por essas coisas que eu tenho vivido, Pai amado, sem murmurar, sem reclamar, acreditando, Pai, mesmo está demorando, Senhor, nos meus olhos, mas acreditando que o Senhor é Deus, que o Senhor vai fazer a Tua vontade nas nossas vidas. Pai, parece, Pai amado, que eu estou no deserto, a qual o povo de Israel viveu, que vai completar 40 anos, Deus, e eu estou aqui ainda rodando esse deserto. Pai, não importa. Isso que nós temos que crer, irmão, que não importa o tempo, o que importa é que Deus, Ele vai fazer a vontade dEle, ou você crendo ou não, vai se cumprir. Agora o Senhor quer que você venha descansar, abrir seu coração, parar de murmurar, parar de reclamar, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, veja lá o amanhã, o depois de amanhã, daqui 1 ano, 10 anos, você vai olhar para trás, e se você permanecer fiel, você vai dizer assim: vale a pena. Vale a pena servir a Deus. Não vai valer não, vale já. Porque se você passar por esse deserto, quando você chegar na bonança, você vai dar valor à bonança. Você vai dar valor à vitória. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Davi caiu por um simples fato de não ter vigiado. Estuda a palavra, irmão. Davi simplesmente caiu porque ele não vigiou. Nada, aquele exércitozinho, Joabe vai lá e mata todo mundo, acabou. Exércitozinho é fuleiro. Mas ele não sabia que a maior guerra ele ia enfrentar dentro da sua casa, dentro do palácio. Porque através daquele ato de adultério a qual Davi fez, a vida de Davi virou um inferno, irmão. Imagina em você criar um filho e depois ele querer lhe matar para tomar seu reino, para tomar a sua casa. Imagine aí, você se colocar um filho, estrupar sua filha, o próprio irmão. Isso para um pai e para uma mãe. E assim foi a vida de Davi. Mas mesmo assim ele falava em tudo, ele falava assim: eu mereço, pai. Eu fiz por onde isso acontecer na minha vida, eu que causei tudo. Jamais ele apontou para Deus e falou assim: o Senhor também deixou por quê? Por que o Senhor deixou eu subir lá em cima e ver aquela mulher pelada? O Senhor podia evitar. Quantos de nós não fala isso, né? Por que Deus não botou um trem para atravessar na frente aqui e eu não ir por ali? E sempre a gente quer colocar a culpa em Deus, parecendo que Deus ele tem a obrigação de ficar assim, ó, vira para cá, não, à direita, esquerda, direita, esquerda, para frente. Se você pedir, ele vai dar. Agora, se você já tomou a decisão, Deus te dá o livre arbítrio. Então a decisão foi sua. Você não consultou a Deus, você não buscou a Deus, porque você olha que todas as vitórias a qual Davi era bem sucedido, ele ia buscar a face de Deus. Senhor, eu vou ou não? Eu volto ou fico? Eu entro ou saio? E Deus falava com ele: entra, sai, volta. E o quanto nós vemos, irmãos, o quanto é importante. Por isso que a gente fala, ninguém vence uma guerra sozinho. Davi não venceu aquelas guerras simplesmente sozinho, não. Davi tinha pessoas a qual ele podia contar ao seu redor. E um deles era o profeta Natã. O profeta Natã foi um dos homens mais importantes no reinado de Davi. Porque quando se levantou o filho de Davi para tomar o trono de Davi, Davi já no leito de morte, Deus levantou Natã e fala: vai lá, Betseba. Para você ver, a mulher do pecado, Deus depois estabeleceu um reino para o filho dela. Vai lá logo, porque a promessa é para Salomão. Se tu não agir, o teu irmão, o filho de Davi vai tomar, se eu não me engano, Adonias o nome, vai tomar o reinado de Davi, e você e seu filho, se não morrer, vão virar escravos. E ela foi lá e Davi cumpriu a promessa que ele tinha feito. E Salomão se tornou rei. Agora depois que Salomão fez, aí já é problema dele e Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Então o que eu quero dizer é que aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você, vai se cumprir. Mas primeiramente você tem que viver isso aqui, irmão. Reconhecer quem é Jesus na sua vida. Reconhecer o poder, a majestade, aquilo que o Senhor representa nas nossas vidas, porque Ele venceu a morte.
E Ele dá autoridade para mim e para você de vencer também. Porque amanhã a Ele pertence, porque o amanhã não existe, o amanhã será hoje. Então só quem sabe do nosso futuro não é eu, não é você, não é uma bola de cristal, mas sim o Senhor Jesus. Ele sabe, Ele já sabe e tem tudo planejado. Então não faça por onde ser desviado do plano do Senhor da sua vida, não. Busque a face do Senhor, faça a vontade do Senhor, porque Ele quer cumprir e fazer a vontade dEle na sua vida, amém?